Olá, dando continuidade ao tema 5, que trata de memórias, vamos agora entrar no assunto 2, que fala das memórias RAM. Memórias RAM são memórias voláteis, ou seja, memórias que perdem o conteúdo caso a energia seja cortada. Elas são o contrário das memórias ROM. Memórias ROM são aquelas que mantêm o conteúdo mesmo sem energia. Você energizou o circuito, elas voltam, estão disponíveis novamente com o mesmo conteúdo. Vimos na videoaula anterior memórias ROM. Aqui vamos então seguir com memórias voláteis. O nome genérico é memórias RAM. Vamos tratar um pouquinho desse tema memórias RAM. Por que memórias RAM? Na verdade, temos aqui 5 siglas. Eu vou pôr a primeira, memória RAM. RAM significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. E tem também a SAM, Sequential Access Memory, ou seja, memória de acesso sequencial. Muita gente se pergunta por que eu chamo memória dinâmica de memória RAM. É que no passado, na década de 60, quando estavam sendo desenvolvidos os primeiros tipos de memória, existiam duas famílias disputando as memórias SAM, que eram memórias sequenciais. Memória sequencial significa o seguinte: para acessar o endereço 5, eu sou antes obrigado a acessar o endereço 0, 1, 2, 3, 4 e chegava até o 5. Era como se fosse uma janela que passeava pela memória. Claro, essa janela se movia de forma muito rápida. Isso simplificava muito o decodificador. Por outro lado, eu tinha as memórias RAM. Memórias RAM eram memórias que podiam ter qualquer posição acessada a qualquer momento. Então, dessas duas tecnologias que disputavam, sobreviveu a memória RAM. E por isso ficou o termo RAM para designar memórias voláteis. Mas, na verdade, RAM significa a memória de acesso aleatório. Então, ficamos assim, o forno conhece dois termos: memória RAM, memórias voláteis, e memórias ROM, memórias não voláteis. Além disso, dentro da família de memória RAM, temos as memórias SRAM, que são as memórias estáticas, memória RAM estática, e temos a DRAM, que é memória RAM dinâmica. E muito usado hoje em dia nos nossos computadores temos a SDRAM. Não confundam esta com essa. SDRAM significa memória dinâmica síncrona. Vamos dar uma olhadinha rápida nesses tipos, principalmente na SRAM e DRAM. Vou mostrar essa transparência para quem já assistiu a videoaula anterior. Vai falar: poxa, é a mesma transparência que eu vi para a memória ROM? Exato, a memória ROM, memória RAM, no fundo não tem grande mudança. A mesma matriz de pontos, de cruzamentos, é usada aqui. A mesma matriz de 1 mega cruzamentos. Só que em cada cruzamento, ao invés de colocarmos um diodo ou um transistor, como fazíamos com a memória ROM, aqui vamos colocar uma célula de memória RAM. Com 8 planos, formamos um byte e assim tudo funciona. Porém, por ser memória RAM, é necessário um sinalzinho extra de controle, que é o chip select, ou seja, a seleção do chip, e, claro, sinais de leitura e de escrita. E aqui temos nossa memória RAM bem genérica. Memórias RAM e memórias DRAM e memórias SRAM têm uma grande diferença e podemos explicar ou abordar as duas de maneira muito simples com uma tabela. Falando da memória dinâmica. Memória dinâmica que vocês usam no computador de vocês, essa grande memória. Ela tem uma alta densidade de integração, ou seja, eu consigo colocar muita memória por pouca área do circuito integrado. Tem baixo consumo, gera pouco calor e baixo custo. É algo então muito interessante. E a memória estática? A memória estática tem uma baixa densidade de integração, ou seja, por uma área de chip, de die, eu consigo colocar poucas memórias. Consome bastante energia, gera um calor e tem alto custo. Se vocês olharem, é uma em oposição à outra, né? Continuando, a memória DRAM tem uma velocidade relativamente baixa e esquece. Espera aí, a memória esquece? Exatamente. A memória dinâmica, de tempos em tempos, precisa ter seus bits reescritos. Isso se faz com o que se chama ciclo de refresh. E a memória estática tem alta velocidade e não esquece. É até engraçado falar uma memória que não esquece, né? Isso é o mínimo que se espera de uma memória.
Hoje em dia as memórias dinâmicas têm um refresh automático, o hidden refresh, o refresh escondido. Ou seja, vocês não precisam se preocupar com o refresh, ele acontece automaticamente. Na década de 90, ou no começo da primeira década do nosso segundo milênio, né? Era necessário você a cada 10 ou 15, 20 milissegundos fazer o refresh de todas as linhas ou todas as colunas da memória dinâmica. Hoje em dia isso acontece automaticamente para vocês. Porém, é claro, a memória SRAM tem alta velocidade, a memória DRAM baixa velocidade. Tempo de acesso de uma memória dinâmica 5 a 70 nanosegundos, aqui em torno de 20 nanosegundos. Esses 5 aqui vocês vão falar, poxa, é muito mais rápido que a memória SRAM. A diferença é que esses 5 é em acessos sequenciais. Se eu acessei o endereço 100, 101, 102, 103, 104, consigo que os próximos sejam acessados a uma velocidade um pouquinho maior. Vamos ver isso nas memórias síncronas. Para acesso verdadeiramente aleatório, a memória SRAM é muito mais rápida. A memória DRAM, comentamos que é a grande memória que vocês têm nos computadores. E a memória SRAM, onde é usada? Memória SRAM é a que compõe a memória cache. A memória cache do computador de vocês, muita gente fala cache, memória cache. Essa memória cache, por necessitar de alta velocidade, aí é feita com memória SRAM. Porém, ela não pode ser muito grande, senão ela vai ocupar muita área do CI. Perfeito? Então, memória dinâmica, essa grande memória que vocês têm no computador de vocês, vocês expandem e normalmente a memória SRAM, memória estática, é utilizada no cache do processador. Hoje em dia, com os nossos multicores, o usuário não tem a mínima liberdade de mudar ou de expandir a memória cache. Bom, apresento a vocês aqui uma célula típica de uma memória estática RAM. A memória RAM estática, na verdade, é um LET-D. LET-D tem esse nome D de data, de dado, né? Então está aqui o LET-D. Quando a entrada C vai para 1, o que está na entrada D é armazenado no LET. Assim permanece até uma nova habilitação da entrada C. Então vamos dar uma olhadinha muito rápida. Eu tenho a entrada de dados, a saída de dados. Quando eu coloco o Shift Select em 0 e habilito a escrita, 0 e 0 na porta E, lembra que as entradas estão invertidas, né? Então vai ficar 1 e 1 na porta E, vai habilitar o LET, ou seja, o que tiver na entrada D vai ser gravado nesse LET. E a leitura, aqui ainda está de uma forma muito simples. Quando habilita o Shift Select, ela já joga para fora o conteúdo desse LET. Então imagine isso aqui colocado em cada cruzamento de linha e de coluna daquela grande matriz de 1 mega cruzamentos, 4 mega cruzamentos, etc. Então isso é a memória estática. Faço uma pergunta para vocês. Quantos transistores são necessários para construirmos um LET-D? Claro, a resposta é bem difícil, né? Na verdade, vão de 6 a 8 transistores. Tem uma maneira de fazer uma célula de memória muito mais simples e muito menorzinha, que é apresentada aqui. Reparem, eu tenho um transistorzinho MOS, e sua capacitância parasitária foi puxada aqui para fora. Na verdade, ela é feita da maneira que essa capacitância seja um pouquinho mais presenciada. O valor desse capacitor é muito pequeno. Então, lembrados, capacitor se fala em micro é 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, pico 10 a menos 12. Esse capacitor é de alguns femtofaraday. Femto é 10 elevado a menos 15. Então, é um capacitor muito pequenininho. Está aqui a linha e a coluna daquela nossa grande matriz, e eu tenho como, através desse transistor, sendo habilitado, ele consegue informar a carga do transistor aqui nessa coluna. A leitura, na verdade, é de uma forma um pouquinho especial. Como a carga aqui é muito débil, na leitura a coluna é carregada por um nível de tensão intermediário entre a tensão alta e a tensão baixa. E quando o transistor é habilitado, a coluna tem a tendência a se movimentar em direção ao 0 ou em direção ao 1. Um sensor, um amplificador especial, detecta essa alteração, essa transição em direção ou em direção ao 1, em direção ao 0 ou então em direção ao 1, e informa, na verdade, então um bit 0 ou 1. Porém, a leitura destrói a carga desse capacitor. Assim, a cada leitura é necessário reescrever o valor que estava aqui programado. Outra coisa interessante, como eu já comentei, essa memória esquece. Ou seja, esse capacitor é muito pequeno, então as correntes parasitárias são suficientes para drenar toda a sua carga. Então, se ele tinha 1, estava carregado com tensão alta, depois de algum tempo ele perde a carga e vai a 0.
O tempo é de 20 a 60 milissegundos. Então, num intervalo menor do que esse, de acordo com a memória, é preciso reescrever cada bit de memória. O refresh não se faz bit a bit. De forma inteligente, é como fazer o refresh de todas as linhas. Então você vai habilitando as colunas e linha a linha vai fazendo o refresh. É algo um pouquinho mais inteligente. E hoje em dia isso acontece de maneira automática. Essa então é a memória dinâmica. Então, contraste com a memória estática é um LET-D, memória dinâmica é um pequeno capacitor. Claro, aqui um capacitor, a outra precisa de 6 a 8 transistores. Falei errado, falei capacitor, né? Muito bem, aqui 6 a 8 transistores e aqui somente um transistor. Então a densidade é muito maior. Exemplo aqui de uma memória dinâmica de 4 bits, daqui são 22 linhas de endereços, então entram 11 linhas, entram as 22, mas são pegas como endereço de coluna, as menos significativas ou de linhas mais significativas. E aí fica aqui a habilitação de linha ou de coluna. Está aqui então a matriz, né, pus aqui uma matriz de 4 mega cruzamentos. Dependendo de quantos planos tem, pode ser 4 megabytes, 4 megapalavras, 16 bits, etc. Perfeito? A memória é síncrona, SDRAM, pus o exemplo de uma típica aqui, nós não vamos entrar nos detalhes, tem muita coisa aqui para nós trabalharmos, né? Mas continua tendo o Write Enable, RAS, CAS, o Chip Select, assim vai. Ela é uma memória um pouco mais inteligente, ela tem lógica de controle, é como se fosse uma memória com um pequeno processadorzinho. E ela é muito eficiente em leituras sequenciais. Você envia o primeiro endereço e pode falar, são 8 leituras em sequência, são 16 leituras em sequência, e ela consegue entregar esses dados a cada batida do relógio. Aqui está o clock, ou seja, a cada batida do clock ela entrega o dado desde que os acessos sejam em sequência. Então, antes de qualquer acesso é programado o modo como vai ser acessado essa memória. Tem muitos detalhes, muitas coisas não não são de interesse no nível que nós estamos estudando. Só nos interessa saber memória RAM. No caso do MCP 430, o que tem lá dentro é uma memória RAM estática. E a memória flash que nós pomos programa, né? Então, memória flash para programa e a memória que tem naqueles 8 MB de memória RAM, a memória RAM estática. Ok? E com isso, então, chegamos rapidamente ao final desse assunto de memória RAM. E para concluir o tema memórias, o próximo vídeo aula vai tratar de memória cache. Obrigado, então, pela atenção.